Olá pessoal, é isso daí, estamos juntos mais uma vez, nossa página, nosso canal Seven Live, e agora com o nome Seven Live World, né? Eu coloquei esse World aí para dar uma destacada maior na página, tanto no Facebook quanto aí no caso no YouTube, para ficar mais fácil, por exemplo, de procurar. Eu falava se Seven Live, existem outros canais no YouTube com esse nome Seven Live, tanto no Brasil quanto fora, principalmente, logicamente, fora do Brasil. Agora, Seven Live World, pelo menos por enquanto, não tem. Então, quer dizer, é uma maneira mais fácil de encontrar esse nosso canal Seven Live World. Novamente voltando àquela discussão, qual que é o objetivo, né, do canal Seven Live World, né, da página Seven Live, falar a respeito de mim? Não, é lógico que eu publico algumas coisas relacionadas a algumas atividades que eu faço, mas para servir aí no caso, né, de exemplo, entendeu? Né, para me inserir naquilo que eu digo, naquilo que eu falo. E qual que é a minha temática principal? Qual que é o meu objetivo principal? Né? É trabalhar bem-estar, é desenvolver práticas de bem-estar, né? De uma vida realmente com qualidade, uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então o objetivo da página Seven Live, o objetivo do canal Seven Live, o objetivo em si das minhas apresentações é nos voltarmos em si ao quê? A uma qualidade de vida, é nos voltarmos a uma real qualidade de vida em todos os aspectos. Não é? De acordo com a minha própria formação, no caso aqui, eu sempre saliento, entendeu? Essa luta constante que nós temos para romper as barreiras sociais que nos impedem de realizar grandes sonhos, de realizar grandes coisas. E em cima disso, né, seguindo a temática biográfica, irei falar a respeito aí de um dos pais, aí, os fundadores desses livros de autoajuda, o Samuel Smiles, que escreveu um livro, assim como eu escrevi também, cujo nome é Poder da Vontade, assim como o S. Marden, também O Poder da Vontade, e alguns outros autores. Coincidentemente, eu descobri o nome desses livros após publicar o meu livro O Poder da Vontade. Li um pouco a respeito desses livros, principalmente o S. Marden, e compreendi que há algumas semelhanças, mas há algumas peculiaridades, justamente porque, logicamente, eu me baseei em outras fontes para desenvolver, no caso, o livro O Poder da Vontade. E só quem realmente aí tem a chance de ter e ler o livro O Poder da Vontade pode compreender e entender as fontes que eu me baseei para desenvolver essa temática, no caso aí, né, essa inspiração. Mas voltando à questão, no caso aqui. As questões sociais realmente nos impedem de realizar muitas coisas. Vemos um país que está em crise, não é de hoje, entendeu? A crise do nosso país, a crise do nosso Brasil querido, ela não é de hoje, entendeu? Que ocorre. Essa crise aqui ela vem se acompanhando desde a descoberta do Brasil. O principal problema do Brasil são as questões sociais. Por mais que se dê muita ênfase em relação à corrupção, combate à corrupção, combate a todos esses fatores que engendram essa nossa, não só a nossa política, mas a nossa sociedade, e está alicerçado realmente nessa corrupção, vamos dizer assim, endêmica, mas isso não é característica simplesmente do Brasil, outros países também passam por algo semelhante, não é? Quando se estuda história, é compreensível entender que os povos em si desenvolvem formas de burlar certos segmentos da lei, né, as políticas, né, as manifestações de poder se baseiam mesmo em conchavos, em traições, enfim, em desvios. Isso daí não é simplesmente prática do Brasil. Mas voltando novamente à questão que nós estamos dizendo e desenvolvendo, para falar a respeito de Samuel Smiles, é interessante falar a respeito, no caso aqui, das questões sociais que nos impedem de realizar muitas coisas. É muito fácil, por exemplo, entendeu? Um coach, é muito fácil, por exemplo, algum representante dessas teorias, né, revolucionárias, né, de autoajuda ligado à programação neurolinguística e outras formas de persuasão, entendeu? E de motivação mesmo, entendeu? Falar que a responsabilidade sobre tudo aquilo que ocorre sobre sua vida está simplesmente sobre você. É fácil, entendeu? Você falar isso em cima de um pedestal, onde você contou com um fator sorte, muitas vezes na sua vida, e o que te levou, entendeu, a realizar muitas coisas durante esse processo. Não desmerecendo o fato da pessoa lutar, entendeu, e batalhar. Mas é perceptível, entendeu, que você vê muitas pessoas que se dão bem, né, independente, por exemplo, do tanto de esforço que eles agregam, que eles, vamos dizer assim, impõem para receber aquele valor, entendeu? É lógico que, por exemplo, a maioria das pessoas, né, e eu sou pródigo, por exemplo, em dizer isso daí, né, os grandes nomes, né, as grandes biografias realmente são resultado de grandes pensadores, de grandes
pessoas que dedicaram a sua vida, e logicamente não sem esforço, a uma causa, a um objetivo, né? A uma vontade especificamente. Isso daí levou eles a realizar grandes coisas para si e para muitas pessoas em toda a história. Fato, você tem um esforço para isso daí. Mas há o fator sorte também. Mesmo Maquiavel, entendeu? Quando ele vai elaborar a sua tese em relação ao príncipe, ele vai falar a respeito da fortuna, ele vai falar a respeito da virtude. Todo mundo precisa de um pouco de sorte também, todo mundo precisa de uma oportunidade. E nem sempre, entendeu? Todos têm as mesmas oportunidades. A maioria das vezes as pessoas têm oportunidades distintas, diferentes. As questões sociais, principalmente em países onde você tem uma desigualdade social muito grande, como o Brasil, alguns países latino-americanos, mesmo asiáticos, enfim, você tem uma, uma barreira praticamente intransponível que dificulta em muito as pessoas, entendeu? Romperem a vida deles, romperem aquela condição social com qual eles estão inseridos. Por uma questão prática, óbvia, eles fazem parte de uma classe, fazem parte, entendeu, de uma realidade diferente de algumas pessoas, né, onde eles têm menos oportunidades, no caso aqui, de trabalho, menos oportunidade de se desenvolverem, vivem em situações difíceis, insalubres. A gente sabe que o Brasil é um país muito miserável em muitos aspectos e muito desigual. Esse é o fator físico, mas existe também o fator psicológico em relação a isso. A questão, por exemplo, entendeu, da mentalidade que se cria em torno disso. Da pessoa realmente se sentir um lixo e não e se responsabilizar pura e simplesmente por ele estar vivendo aquela situação. A gente sabe que no nosso país, por exemplo, você tem catadores de alumínio. O Brasil, por exemplo, é um dos recordistas aí em reciclagem de alumínio, porque você tem pessoas que catam alumínio todos os dias. É nítido, é perceptível quanto que essas pessoas se esforçam. Eles são ricos, né? Você vê pessoas no sol, o dia inteiro no sol e na chuva, levantando cedo, colocando as coisas no carrinho, levando nos locais de reciclagem. Isso no Brasil inteiro, entendeu, né? Semelhantemente as pessoas que trabalham com rickshaw, puxando pessoas ali na Índia, por exemplo, e na China, naqueles carrinhos as pessoas carregam os outros ali sentados. É perceptível, entendeu? Que no Brasil, entendeu? Você tem um problema social muito grande, não pode ser negado. E não adianta um discurso vazio e tosco, entendeu? Que, vamos dizer assim, desconsidera esse fator que pode, no caso aqui, desenvolver essas pessoas a terem uma vida mais satisfatória. Igual a questão do empreendedorismo. É interessante o empreendedorismo, sim, entendeu, né? Como saída a muitos problemas. Mas isso não pode, entendeu, eliminar a responsabilidade do Estado, entendeu, a responsabilidade de toda a sociedade em garantir que as pessoas tenham oportunidades. Porque senão, entendeu, você vai ficar vendendo para quem? Se não há riqueza, se não há formação, entendeu, de riqueza, se não há bens ali sendo gerados, se é uma grande massa de desempregados, todos eles resolvem, por exemplo, fabricar pão, ou cada um fazer alguma coisa, eles vão viver na base da troca. Eu não vejo problema em relação a isso. Mas isso não é uma espécie de comunismo, como muitos criticam? Então é perceptível, entendeu, que há uma série de fatores na sociedade que devem ser estimulados. O empreendedorismo, logicamente, entendeu, as grandes empresas, a questão de geração de renda, de emprego, o papel do Estado também, né, mediando as situações também e favorecendo, entendeu, a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Falei tudo isso para falar a respeito de Samuel Smiles, que nasceu em 1812 na Inglaterra, morreu em 1904, aí, uns 92 anos basicamente, nasceu na Inglaterra. O que é interessante de Samuel Smiles, que vem de uma família humilde, ele foi o primeiro aí de 11 irmãos. Naquela época você tinha essa questão de aprendiz e ajudante, então ele foi auxiliar, por exemplo, de um médico que levou ele à formação em medicina, atuou como médico, depois atuou aí como escritor mesmo de jornais, tal, algumas colunas, e depois começou a trabalhar numa companhia inglesa de ferrovia. Justamente por quê, entendeu? Porque era onde se dava mais recursos financeiros, né? Ele começou a trabalhar na parte administrativa. Já visto, entendeu? Nesse período aí, fazer parte da segunda revolução industrial, no caso aí, né? Então você tem a construção de ferrovias aí, né? No caso. E Samuel Smiles foi aí esse, vamos dizer assim, grande trabalhador, no caso aqui, a sua própria história é digno de uma biografia em virtude da maneira como ele realmente foi aproveitando as oportunidades e construindo sua própria vida. O que é interessante de Samuel Smiles é o envolvimento dele no movimento cartista. O movimento cartista em inglês é um movimento que antecede o movimento sindicalista e socialista.
que tinha como característica principal defender o interesse dos trabalhadores. Ele se envolveu nesse movimento principalmente quando ele começou a trabalhar nas ferrovias e perceber a maneira como as pessoas trabalhavam, entendeu? Se locomoviam. Todo aquele ambiente da Revolução Industrial também mexia com ele. Então ele participou desse movimento cartista, que teve grandes ações benéficas na Inglaterra através, entendeu, desse movimento. Foi um movimento realmente que trouxe grandes transformações aí na Inglaterra. E Samuel Smiles, né, compreendendo, percebendo, no caso aqui, né, que esse movimento cartista era interessante, a ação do Estado, entendeu, é algo que deve ser realmente estimulado, mas não é o suficiente. A partir desse momento, entendeu, desse choque, vamos dizer assim, desse insight que ele teve, né, dessa luz, né, que ele realmente teve, que ele recebeu, que ele percebeu em si na sociedade onde ele estava, ele compreendeu, entendeu e percebeu, no caso aqui, que era necessário trabalhar os trabalhadores, mas a mentalidade, como eu falei anteriormente. Essa mentalidade deveria ser realmente trabalhada, né, para que eles pudessem realmente ter a chance o quê? De poupar, ter um caráter, guardar, investir em si mesmos, né, ter a chance de realmente utilizar os recursos financeiros que eles têm para construir algo sólido e melhor do que eles estavam passando e desenvolvendo. Essa ação realmente de Samuel Smiles em elencar várias biografias, escreveu o primeiro livro dele, Self-Help, que é resultado de vários sermões e várias palestras que ele desenvolveu ao longo da vida dele. Caráter, por exemplo, que trabalha essa questão do caráter, mesmo quanto formação do indivíduo, deu a ele, entendeu, esse título de ser responsável pelo início desse processo realmente de formação de pessoas que se voltavam ao estímulo individual das pessoas. Para ele, entendeu? É lógico que é importante a ação do Estado. Ele não se esquivou em relação dessa importância, não se esquivou disso. Mas o papel individual, o papel do indivíduo frente, entendeu, à sua própria vida é muito importante. Como eu disse anteriormente, o nosso país é cercado, entendeu, por essa barreira social que divide as pessoas, mas não é impossível, entendeu? Não é uma barreira totalmente intransponível, né? Há como se sair dessa realidade através da vontade, através do desejo, através de uma ação realmente eficaz. Né? Não é algo intransponível. Não podemos negar, entendeu, que exista isso daí. Né? E é muito simples você apontar algumas pessoas e dizer, olha, né, aconteceu, ele conseguiu e enriqueceu, conseguiu ascender socialmente, todos podem se chegar a isso daí. Não, cada um tem sua própria história, sua própria natureza. O livro Poder da Vontade deixa isso bem claro em relação às nossas próprias vontades, que são construídas de acordo com a nossa própria história, e isso daí vai gerando uma série de ações que vamos desenvolvendo na nossa própria vida, realizando algumas vontades, não realizando outras, desejando outras coisas, montando nossa própria história de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa realidade. Aquela vontade realmente que nos perturba, aquela vontade que realmente chama a nossa atenção, que está na nossa mente, que nos leva, entendeu, a sempre nos cobrar para realizar algo, para fazer algo, essa nós devemos seguir. Né? A vontade, por exemplo, empreendedora de montar um negócio, de desenvolver alguma coisa, você não sabe a forma, você não sabe bem o que, mas você sabe que você pode fazer, você tem capacidade de fazer, você tem que fazer. A vontade, por exemplo, de tocar algum instrumento, né? A vontade, por exemplo, de você tirar uma carta, viajar, conhecer o mundo, criar uma fundação, ajudar pessoas carentes, enfim. Há várias formas de desenvolver essa nossa vontade. Pessoal, agradeço a participação de vocês. Fica aí com Samuel Smiles. Vocês podem procurar na internet, tem algumas versões em inglês, no livro Caráter tem em português. Obrigado pela presença de todos. Curte aí se vocês gostaram. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.